Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da CIA referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje Paulo Correia, CEO da CIA, e Laurence Beltrão Gomes, CFO e DRI. Esta apresentação e o release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site de RI. Informamos também que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Basta clicar no botão de interpretação para acessar o áudio. A gravação dessa videoconferência também ficará disponível em nosso site de RI. Depois da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta por áudio, basta apertar o botão de levante a mão para entrar na fila, ou, se preferir, escreva a sua pergunta diretamente no ícone de QA na parte inferior da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativa às perspectivas de negócio da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora passo a palavra para o Paulo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Estou muito feliz de poder dividir com vocês aqui hoje mais um trimestre de resultados robustos, com performance consistente e crescimento em todas nossas métricas financeiras e operacionais. A nossa receita líquida, por exemplo, teve um crescimento forte de 16,7%, chegando a 1,8 bi, com o same-store sales de vestuário alcançando 18,9%, em cima de uma forte base de comparação de 12,5% no terceiro tri do ano passado. Nossa margem bruta de vestuário também seguiu em alta, chegando a 55,1%, a maior que já alcançamos num terceiro trimestre. Continuamos a manter uma forte disciplina financeira que levou a nossa margem EBITDA a um aumento importante de 4,4 pontos percentuais, chegando a 17,6%. Eu também quero destacar que a gente reverteu o resultado do terceiro tri de 2023, passando a um lucro líquido ajustado de 52 milhões. Mais um indicador de uma estratégia sólida e que está sendo muito bem executada. Um outro destaque é que a gente fechou o trimestre com uma alavancagem de uma vez na relação dívida líquida e EBITDA, um avanço significativo em comparação com o ano passado. O Laurence vai nos dar mais detalhes sobre esses números daqui a pouco, mas antes quero explorar com vocês os fatores que estão impulsionando esse nosso sólido crescimento. Primeiro quero falar da estratégia assertiva que a gente vem adotando para a nossa coleção de inverno, principalmente. Nos calls do primeiro e do segundo trimestre, a gente já tinha adiantado que o inverno é um filme que começa em abril, normalmente, e vai até o final de agosto. E o frio veio, de fato, mais intensamente esse ano, em julho. E a gente estava muito bem preparado para entregar o que os nossos clientes estavam buscando. O resultado foi um excelente desempenho nos produtos de inverno. Depois, em setembro, a gente lançou nossas coleções de primavera-verão, que têm sido muito bem recebidas pelos nossos clientes. E essas coleções, junto com a coleção de ano inteiro, vem mostrando sua força e consistência desde o ano passado. E teve mais uma vez esse ano uma performance excepcional. E é exatamente isso que vem destacando. Essa performance só é possível por conta da agilidade da nossa operação. Capacidade que a gente está tendo de testar, escalar com muita velocidade, rapidez, mas sempre mantendo nas lojas os produtos que são mais procurados. Além dessa assertividade nas coleções, a gente tem tido cada vez mais reconhecimento pelos nossos clientes. A gente vem vendo esse crescimento consistente
resultante dessa melhora em todos os nossos KPIs. Por exemplo, nas nossas lojas físicas, o site, aplicativo, a gente está recebendo cada vez mais clientes que, por sua vez, estão comprando cada vez mais. A percepção delas sobre nós também melhorou, como mostra o nosso NPS médio do trimestre, que cresceu 5 pontos percentuais em relação ao ano passado. No online, nosso aplicativo teve um aumento de 120% no número de usuários ativos mensais, isso comparando com o mesmo período de 2023, sendo o app de moda mais baixado no Brasil no mês de setembro, por exemplo. Acho que isso comprova a força e a identificação que as clientes vêm tendo com a marca e com os nossos produtos e as nossas coleções. A gente também vem vendo um aumento significativo no número de peças por ticket e um crescimento, por consequência, do ticket médio em comparação ao terceiro trimestre de 2023. Vamos falar um pouco sobre a evolução da nossa estratégia energia. Eu acho sempre importante de destacar que hoje mais de 180 lojas já contam com pelo menos uma iniciativa de nossa estratégia. E aqui vou aproveitar para relembrar um pouco dos pilares desse nosso novo momento que tem a ver com a estratégia energia. O primeiro, queria destacar o pilar marca e relacionamento. Muito recentemente, a gente lançou o nosso novo posicionamento, a gente se encontra na C&A, esse é o hashtag, que reforça o nosso compromisso de ser a marca de moda preferida das nossas clientes. O lugar onde elas se conectam com elas mesmas, elas têm a capacidade e a possibilidade de encontrar aquele look perfeito e ficar por dentro das principais tendências de moda. Ressalto que a C&A é uma marca carismática e inclusiva. Ela é comprometida em escutar, em aprender e transformar as coleções usando dados para antecipar e atender às necessidades de cada consumidor. Queria lembrar também que a C&A foi o look oficial no Rock in Rio e isso trouxe ótimos resultados para a marca, especialmente no engajamento com as clientes nas redes sociais. Durante o evento, por exemplo, a gente se tornou a quarta marca mais comentada, segundo o Buzz Monitor. Foram mais de 10 milhões de interações nas nossas redes. Esse movimento não só fortalece a nossa presença enquanto marca, mas também cria uma conexão mais profunda com as nossas clientes, que acompanharam o festival por todo o país. A gente viu um grande aumento de fluxo nas lojas que receberam a coleção exclusiva do Rock in Rio, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Nossas vendas, inclusive, por exemplo, na cidade do Rock, esse ano cresceram mais de 60% comparado com a edição que a gente patrocinou em 2022. E, além disso, a gente vem intensificando nossas ações de CRM, contribuindo para um aumento de fluxo e de conversão, tanto nas lojas físicas quanto na loja online. No pilar produto, já implementamos nossa nova área jeans, em mais de 70 lojas, impulsionando um crescimento de 2 dígitos nas vendas dessa categoria nessas mesmas lojas. Além disso, a gente vem continuamente investindo no fortalecimento de outros negócios além do feminino e todos estão apresentando um crescimento robusto em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Um destaque que eu queria fazer é, por exemplo, a categoria beleza, que teve um desempenho bem forte, quase 64% de aumento de vendas em relação ao terceiro TRI de 23. Um outro elemento importante é o push and pull. A gente vem evoluindo na implementação desse modelo. A gente hoje já tem 50% do nosso sortimento dentro desse formato de distribuição, o que facilita a assertividade do cor e tamanho em cada loja. E falando em sortimento, hoje a gente já tem 3 categorias de produtos que já estão sendo testadas no nosso novo modelo de sortimento dinâmico. E esse, gente, é um passo importantíssimo para aumentar a assertividade na oferta de produtos para as nossas clientes, considerando não só as diferenças que existem nas macro-regiões, mas também o perfil específico de cada uma das nossas 330 lojas. No pilar Jornada Omni, o nosso aplicativo tem mostrado um desempenho excelente, com forte crescimento no indicador de usuários ativos mensais, como eu já falei, e também nas vendas, que foram 50% maiores do que no mesmo período do ano passado. Ao longo desse terceiro trimestre também, reinauguramos, na verdade,
3 lojas icônicas que passaram por grandes reformas. E temos mais 4 ainda para reinaugurar ainda esse ano. Essas lojas estão mostrando o melhor que a C&A tem para oferecer e vão servir como ponto de partida para o novo formato de loja 2025. O projeto Dispersão, que tem como objetivo implementar iniciativas customizadas para aumentar a produtividade em cada uma das nossas lojas, segue avançando com força e a gente está vendo um crescimento de 2 dígitos nas vendas das lojas que participam do projeto na primeira onda, acima do crescimento médio das demais lojas da companhia, ou seja, mais um vetor de crescimento que está de fato acontecendo. Com todos esses fatores juntos, a gente está conseguindo um crescimento de same-store sales de 2 dígitos pelo 5º trimestre seguido. E esse, gente, é só o primeiro ano do Energia. Todos esses destaques fazem parte dessa nossa jornada, da nossa estratégia Energia C&A. Como eu mencionei anteriormente, a gente teve um crescimento da nossa margem bruta com destaque especial para a margem bruta do vestuário, que cresceu pelo 13º trimestre consecutivo, atingindo 55,1%. Esse aqui é o maior patamar que a gente já registrou para um terceiro trimestre. Eu acho que esse resultado vem da combinação entre o talento, a experiência do nosso time, nossas modernas ferramentas de gestão, como, por exemplo, precificação dinâmica, como, por exemplo, o nosso processo de test and learn, que é baseado no uso intensivo de dados. Então, esse conjunto nos dá a inteligência necessária para oferecer os produtos para elas se encontrarem de verdade com a moda. Ou seja, estamos ficando cada vez mais assertivos nas nossas coleções e isso se reflete na consistência dos nossos resultados. Na próxima página, quero aproveitar a chance para compartilhar também alguns dos reconhecimentos que a gente teve recentemente. A C&A foi incluída na carteira do iDiversa da B3, o primeiro índice da América Latina focado em diversidade. Com isso, a gente passa a fazer parte de um seleto grupo de empresas que promovem uma sociedade mais justa, que valorizam a diversidade como um valor cultural e um pilar estratégico. Além disso, a C&A, que já recebe o selo GPTW em categorias regionais e do varejo desde 2019, pela primeira vez passou a fazer parte da lista nacional das 20 maiores empresas que receberam o selo. Acho que esse é um marco importante para a nossa companhia, porque reforça o nosso compromisso com a criação de um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, diverso e sustentável. Outra conquista que nos orgulha é que nossa marca continua entre as preferidas das consumidoras. Um estudo da Kantar mostrou que a preferência da marca C&A continua crescendo entre os clientes do varejo de moda, com uma evolução de 3 pontos percentuais no terceiro TRI de 24 em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, tivemos um crescimento de 5 pontos percentuais nesse trimestre no NPS geral da C&A, com destaque absoluto para a melhoria da percepção da experiência dos clientes com a marca, especialmente em áreas como atendimento, caixa e provador, além da percepção de valor dos produtos. E para fechar, alcançamos o primeiro lugar na categoria loja de roupa, na lista das marcas mais amadas pelos brasileiros em 2024, segundo a pesquisa da EC Global Business, que é divulgada pelo Meio Mensagem. Enfim, acho que todas as conquistas e avanços, aliados à nossa disciplina financeira, junto com a forte expansão da margem bruta, têm nos permitido apresentar mais um trimestre de crescimento expressivo de 55% no EBITDA. E, por isso, atingimos um lucro líquido de 52 milhões. Isso demonstra, mais uma vez, a solidez e consistência dos nossos resultados, reforçando a confiança que estamos no caminho certo para continuar essa nossa trajetória de sucesso. Agora passo a palavra ao Laurence, nosso CFO, que vai dar sequência à apresentação. Bom dia a todos. Já agradeço antecipadamente aqui a presença de todos, a audiência. Muito bem. Então, iniciando, o Paulo já passou pelos principais números, mas eu vou dar um pouco mais de cor aqui para vocês. Nesse trimestre, nós tivemos novamente um crescimento forte em relação ao mesmo período do ano passado.
No vestuário, aqui no Apparel, registramos um crescimento de 19% no same-store sales, mesmo sobre uma base de comparação forte de 12,5% de crescimento no ano passado. Vale destacar aqui que esse crescimento veio substancialmente por volume, dado que o preço médio de venda veio um pouco abaixo da inflação. Esse foi o 5º trimestre seguido que entregamos um crescimento de 2 dígitos, e isso se deve principalmente ao talento do nosso time criativo, às nossas ferramentas de gestão e disciplina na execução em lojas. Aproveito aqui também para destacar o nosso Hub de Inteligência Comercial, que apresentamos pela primeira vez lá no nosso CAD em abril. O Hub de Inteligência Comercial ele é um conjunto de ferramentas de inteligência integrada a toda a estratégia comercial, desde a projeção de demanda, passando pelo sortimento de compra de produtos e monitoramento de toda a performance comercial. Todos esses processos, eles geram maior capacidade analítica para a tomada de decisão com uma maior agilidade e precisão. Indo aqui para a próxima página, nós tivemos a expansão da margem bruta de vestuário pelo 13º trimestre consecutivo, atingindo 55,1%, uma margem recorde para um terceiro trimestre na C&A. Essa evolução ela vem de uma maior venda de produtos a preço cheio, resultante de uma proposta comercial bem recebida pelas clientes, o que cria oportunidades para a atuação da precificação dinâmica. Também continuamos avançando no push and pull, atingindo 50% do mix de produtos da companhia. Além do nosso foco na evolução da qualidade dos produtos, a metodologia de Test and Learn confirma os programas e auxilia na mensuração da volumetria ideal para as diferentes categorias. A margem bruta de mercadorias continua tendo uma evolução forte em função do avanço da margem bruta de vestuário e pela alteração no mix de produto, dado o avanço na categoria de beleza e redução da categoria de celulares. Aqui nós devemos continuar vendo esse mesmo efeito na dinâmica da margem de mercadorias, pois nós vamos continuar avançando com a desmobilização da categoria de celulares. Na próxima página, nós temos aqui as despesas operacionais, onde continuamos com a disciplina no controle de despesas, mas ao mesmo tempo identificando despesas necessárias para a execução das iniciativas da estratégia Energia C&A. Neste trimestre, nós temos alguns pontos que eu gostaria de pontuar aqui com vocês. Nós tivemos um investimento maior em marketing, com mais exposição da marca, maior intensidade nas ações de comunicação com clientes, tanto no online quanto no offline. Tivemos também aqui um maior volume de vendas de peças de vestuário que foram processadas e o avanço da penetração do push and pull para 50% do mix de produtos, o que impactou despesas logísticas, mas isso já era previsto, já estava no plano. Assim, as despesas operacionais elas registraram um crescimento quando comparado ao terceiro tri do ano passado, porém permaneceram praticamente estáveis como percentual da receita líquida. Na visão pré-IFRS 16, as despesas operacionais diluíram 1 ponto percentual da receita líquida, o que demonstra que a C&A segue rigorosa no controle de suas despesas operacionais. Aqui na próxima página, a gente mostra alguns números do PEI, do CAPEI, né, o nosso instrumento de crédito proprietário, que é voltado para suportar vendas do vestuário de maneira integrada à jornada de compras e também promover aqui o relacionamento com as nossas clientes. O PEI no trimestre encerrou com uma carteira 360, totalizando 887 milhões, 22,4% maior do que no ano passado.
A participação no varejo ficou em 25%, o que representa um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mesmo com a ligeira redução de participação em relação ao segundo TRI de 24. Importante aqui ressaltar o crescimento de 2 dígitos no vestuário, um crescimento de 19%, mesmo com a queda de participação do PEI. Tivemos um crescimento de 32% na receita líquida do PEI, o que demonstra a consistência aqui da oferta de produtos e serviços financeiros. Também registramos uma diluição de despesas operacionais dentro do PEI e uma melhora de 33% nas perdas líquidas do período. Esse avanço aqui na perda líquida importante, ele resulta de melhores rolagens das safras combinado a um maior nível de recuperação de crédito, ou seja, a qualidade da carteira do nosso portfólio ela está melhor. Com isso, o PEI teve um importante avanço em relação ao terceiro TRI do ano passado, registrando um EBITDA de 18 milhões de reais no trimestre. Em relação aos indicadores de inadimplência, que eu mostro aqui na página seguinte, a gente vem vendo uma evolução também importante aqui. A perda líquida sob carteira do período atingiu 5,3%, um avanço de 3,1 pontos percentuais em relação ao terceiro TRI de 23 e 2,6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, em função da melhor rolagem das faixas de atraso. O saldo de vencidos entre 90 e 360, o NPL ficou em 19,7, praticamente estável em relação ao segundo TRI desse ano e melhora de 3,2 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado. O NPL Formation, que considera a formação de saldos vencidos acima de 90 dias sobre a carteira 360, também teve uma melhora de 2 pontos percentuais no comparativo sequencial com o segundo TRI de 24, ficando em 4,9%. Na próxima página, eu mostro aqui o nível de cobertura sobre os saldos vencidos acima de 90, que ficou em 99,9% da carteira 720 e 104% da carteira 360. Aqui, bem importante ressaltar que o nível de provisionamento sob a faixa de atraso 360 a 720 apresenta uma cobertura de 95,3%, ou seja, praticamente estamos totalmente cobertos nessa faixa. Na próxima página, eu mostro a evolução aqui da margem EBITDA e a evolução do nosso EBITDA ajustado, onde a gente teve aqui um crescimento de 55,2% e uma expansão de margem de 4,4 pontos percentuais e atingiu 17,6%, ou seja, um recorde para esse período. Isso é um avanço significativo na nossa performance, fruto da evolução dos processos de criação e desenvolvimento de produtos de moda, também na gestão da margem bruta e também na eficiência operacional. Em relação ao bottom line, também tivemos aqui um recorde com lucro líquido ajustado de 52 milhões, o que representa aqui uma forte reversão em relação ao resultado do ano passado. E também, como já falamos também no trimestre passado, estamos aqui acelerando os investimentos nas nossas lojas com o início do programa de reformas, tendo como objetivo aqui testar atributos para a concepção de um novo conceito que será lançado em 2025. Com isso,
o investimento foi de 73%, 73,5% maior que o mesmo TRI do ano passado. E, finalmente, a última página aqui da apresentação, nós mostramos, então, a evolução aqui do nosso endividamento total, incluindo o Bradescar, com uma importante melhora na dívida líquida, a qual encerrou o trimestre em 878 milhões e uma alavancagem de uma vez na relação dívida líquida sobre EBITDA pré-IFRS dos últimos 12 meses. Essa evolução no endividamento é em função de uma geração de caixa recorde para o período, devido ao melhor resultado operacional. Esse endividamento, nível de endividamento, ele é um marco muito importante para a companhia. Um nível saudável que permite avançar com investimentos da estratégia Energia C&A, como, por exemplo, voltar a expandir o nosso parque de lojas e acelerar o programa de reformas. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação e passo a palavra ao Paulo. Obrigado, Laurence. Acho que a gente acabou de ver aqui um set de resultados bastante sólidos. A nossa confiança é bastante grande que a gente vai continuar entregando esse nível de resultados, não só pela evolução contínua do nosso plano estratégico Energia C&A, que está no início, né, da implementação, mas que já está capturando diversos resultados nesse sentido, mas também porque a gente preparou muitas ações para esse último trimestre. Entre elas, por exemplo, um lançamento que a gente vai fazer de uma collab agora na segunda quinzena de novembro, que vai ser fantástica. E, além disso, uma história de Natal realmente muito impactante, que a gente preparou com muito carinho, que a gente acredita de verdade que todo mundo vai ter a chance de se encontrar na C&A. E, para finalizar, vou aproveitar a oportunidade para mostrar um pouco para vocês, para quem ainda não assistiu, o vídeo que marcou o lançamento do nosso posicionamento de marca. Solta o vídeo. A gente se encontra na moda. A gente se encontra na C&A. Obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Stranos, da UBS. Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, bom dia, Laura, obrigado por pegar minha pergunta. Vocês comentam sobre o crescimento das lojas High e Conceito, que foi acima ali do resto da rede. Queria entender um pouquinho melhor os drivers de crescimento nesse cluster específico de lojas. Entendo que o projeto de dispersão pode ter ajudado aqui. E qual o gap de vendas, né, que vocês observam no High Conceito vis-à-vis as lojas mais populares? E uma segunda pergunta, se você puder comentar também, agora olhando um prazo mais longo, quão relevante tem sido a expansão do C&A Pay para as vendas e um pouco a percepção de vocês sobre a dinâmica macro aqui no segundo semestre. Obrigado. Obrigado, Vinícius, pela tua pergunta, as perguntas, né, na verdade. Vamos lá, começando aqui pela High Conceito, acho que os grandes drivers têm a ver exatamente com essa capacidade que a gente está tendo de propor, testar produtos novos com muita velocidade e escalar a partir da aceitação desses produtos. Então, de alguma maneira, a resposta que a gente está tendo nessas lojas, com uma apresentação mais interessante, com essa conexão entre a tendência e o tipo de cliente dessas lojas, está acontecendo de maneira bem natural e tem acelerado bastante a velocidade de performance dessas lojas que estão conseguindo crescer
de uma maneira significativa acima das lojas pop e super pop. Obviamente, eu acho que a gente também tem que colocar em contexto que a dinâmica macroeconômica também tem um papel nessa jornada. A nossa proposta de produto, de moda, com consistência de produtos básicos ao mesmo tempo, tem um impacto bastante grande nesses formatos de loja, e enquanto isso, obviamente, o macro também pressiona um pouco mais a parte das lojas pop e super pop, né? No que diz respeito ao Pay, acho que a gente está vendo, de fato, uma evolução, né, do nosso modelo de negócio. A gente sempre falou que o Pay tem um papel de poder fomentar as vendas do varejo, né? Então, eu acho que sempre se fez uma associação muito direta entre o crescimento que a gente vem fazendo e uma correlação 100% desse crescimento em relação ao Pay. Acho que esse trimestre mostra um pouco que não é bem assim. A gente sabia que o que a gente está trazendo de proposta comercial, de jornadas, ele tem uma relevância muito grande. A conexão com o cliente está vindo de várias formas, nos indicadores que a gente vem tendo, por exemplo, como eu falei do NPS, como, por exemplo, preferência de marca, e o Pay como um viabilizador, um Pay como um elemento importante na construção de relacionamento. A gente tem olhado para o Pay cada vez mais como esse instrumento em que a gente pode ter um diálogo contínuo com as nossas clientes e poder facilitar a jornada e a operação da loja também, à medida que você usa o seu cartão CAP. Então, eu acho que ainda é muito importante, porém, obviamente, todo esse contexto macroeconômico que pode trazer, à medida que, por exemplo, a história da taxa de juros de ontem, de alguma forma, isso obviamente vai gerando para a gente um aprendizado e um refinamento dos nossos modelos de concessão de crédito. E isso vai acontecer continuamente, não é porque teve uma vez ou não teve outra vez. Acho que a gente vai estar fazendo isso com muita consistência. Terceiro ponto eu não registrei aqui, que era... Acho que era isso. Era isso, né? Era isso. Tá bom. Não, acho que era isso. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Isso. A nossa próxima pergunta vem do senhor Dani Yeager, da XP. Por favor, senhor Dani, pode prosseguir. Pô, senhor não, né? Senhora. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelos seus resultados. Minha primeira pergunta é em relação ao quanto ainda de valor a gente espera ver aí pela frente. Assim, você mesmo comentou, né, Paulo, reforçou que é só o primeiro ano do Energia C&A, né? E aí também a gente vê essa evolução super forte de margem bruta ao longo do tempo. Então, assim, se vocês pudessem ajudar a gente a pensar quais são as principais alavancas, assim, em termos de geração de valor para frente, talvez combinando um pouco essa visão mais estratégica. E aí o Laurence ajudando a gente a pensar em quais linhas ali do P&L, se é a questão de same store, a questão de margem bruta, diluição, ou mesmo, enfim, eficiência operacional. Então, assim, só para a gente tentar compor aí como pensar para frente essa evolução contínua que vocês estão tendo. E aí a minha segunda é ainda talvez um pouco relacionada à pergunta do Vini no Pay, que vocês comentam que vocês estão desacelerando nessa dinâmica de concessão, mas ao mesmo tempo vocês falam que um pouco a redução da penetração tri contra tri foi por conta até de ter sido puxado pelas lojas que são mais de alta renda, que tem uma menor penetração. Então, assim, entender quando que vocês começaram a desacelerar, de fato, essa concessão, e se vocês têm visto algum tipo de impacto, né, assim, seja de venda, enfim, de outra métrica, e aí também como a gente pode pensar para frente, seja do ponto de vista dessa conexão com concessão de crédito, seja do ponto de vista de mercado mesmo, dado que já passou outubro, já estamos entrando aí em novembro, como que vocês estão enxergando aí perspectiva para o quarto tri? Obrigada. Obrigado aí, Dani. Desculpa aí pela confusão da operadora. Deixa eu te falar, vou separar aqui em duas partes. Eu vou pegar essa primeira parte mais de criação de valor. Vou pedir para o Laurence explorar um pouco mais a questão do CAP. No que diz respeito à construção de valor, lembra que a estratégia de energia tem um fundamento primordial em aumentar significativamente a venda por metro quadrado, o nível de produtividade de vendas em cada um dos ativos da C&A. Então, esse sempre foi o grande mote dessa história toda. Quando a gente fala de produtos, a gente está falando que tem diversas categorias que a gente pode explorar melhor em termos de sortimento em cada uma das lojas para gerar um nível de venda metro quadrado maior. Quando a gente fala de jornada,
a gente fala que tem diversas oportunidades para a gente gerar uma jornada mais simples, mais fácil, mais intuitiva, mais produtiva para o nosso cliente, que vai gerar mais conversão e que vai gerar mais venda metro quadrado. E quando a gente fala de relacionamento, nós estamos construindo aqui uma máquina analítica para tornar de fato o relacionamento com a nossa cliente cada vez mais personalizado e, por conta disso, mais relevante e, por conta disso, aumentando a recorrência e a frequência dessa cliente e por consequência, desses 3 grandes pilares, somados a esse posicionamento da marca que a gente começou a fazer a partir desse trimestre, a ideia, de fato, é ter um impacto mais forte, cada vez mais forte no assunto vendas metro quadrado. Então, o grande alavanca de valor que a gente está falando aqui do Energia tem a ver exatamente com a capacidade da gente poder mudar progressivamente o patamar de vendas por metro quadrado da C&A. Então, esse é o fator número 1. Porém, não é só esse. A gente, obviamente, tem vários avanços ainda por fazer no que diz respeito aos nossos modelos analíticos, no que diz respeito aos nossos modelos de distribuição, que visam a tornar oportunidades também, oportunidades talvez menores do que a gente já aproveitou até agora, mas ainda significativas, do aumento da margem bruta. Então, ainda temos caminhos para avançar nos próximos 2 anos, a gente entende, no assunto margem bruta. Obviamente, respeitando dinâmica de mercado, situação concorrencial, que isso, obviamente, pode trazer algum desvio, algum ajuste nesse caminho. Mas, a princípio, tudo está montado para a gente continuar a nossa jornada de expansão da margem bruta. Isso conciliado com esse formato que a gente tem no nosso DNA, de uma gestão de despesas bastante consciente, bastante disciplinada, isso deveria gerar uma diluição e uma alavancagem da nossa margem EBITDA ao longo desses anos. Então, esse é o desenho, isso foi assim que a gente concebeu todo o nosso programa Energia, e eu acho que a gente vem executando ele com bastante disciplina, com bastante consistência e dando um pace, né, um ritmo bastante forte à evolução da companhia. Então, a evolução da companhia, que para a gente é uma oportunidade clara, vai dar essa construção de valor, já está dando e vai continuar a dar essa construção de valor ao longo dos próximos 2 anos. Vou pedir ao Laurence falar um pouco do PEI. Tá bom, vamos lá, Dani, obrigado pela pergunta, pela participação. Eu acho que tem dois aspectos aqui na resposta. Eu acho que primeiro, se você for lembrar, nós falamos no C&A Day, né, que a gente estava evoluindo e trazendo aprimoramentos no modelo de concessão de crédito, né, com 2 birôs, desenvolvendo também birô interno, behavior score interno também, e essa modelagem de concessão ela evolui, ela não é estanque, ela vai evoluindo à medida que a carteira matura, à medida que a gente vai conhecendo mais o portfólio, o comportamento e também variáveis externas, né, macro também são importantes e fazem parte também da evolução desse modelo. Então, é uma evolução natural, né? Tudo que o CAP e todas as decisões voltadas dentro dessa estratégia de crédito são baseadas em modelagem, em números e dados, e então a gente vê como um efeito natural. A resposta é não, acho que não tem impacto nenhum, a gente não viu nenhum impacto dessa redução de participação ou uma menor produção de cartões novos, a gente vê isso como natural. Eu acho que isso é mais uma evidência que a venda é pelo produto, pela proposta comercial, e não é o principal driver da venda, é a proposta comercial e não o crédito. Entretanto, o crédito ele é importante para suportar vendas, para criar, robustecer o relacionamento e a fidelização. Tá? Então, a gente vê como uma evolução natural desse processo. O segundo ponto, acho que um ponto importante para comentar com você, é que, historicamente, sempre o PEI teve uma participação menor nas lojas Arraio Conceito, mas o que a gente está vendo também é uma frequência maior, um público maior,
esse crescimento de base de clientes que a gente está vendo é de um cliente que precisa menos de crédito, que usa menos o Pay também. Isso é na C&I toda, né? Então, eu acho que esse é um ponto também da característica desse crescimento de base ativa que a gente está tendo na C&A também, um cliente também que demanda e que precisa menos também, ou que tem interesse menor pela experiência do CA Pay. Nosso plano ele não muda em relação daquela meta que nós comentamos de penetração lá em 2026, em torno de 35%. Entretanto, a natureza desse crescimento até 2026, ela é diferente, dado que a gente já atingiu um nível interessante, um nível adequado de penetração do crédito, e também dado que a gente sempre vai estar muito atento às condições externas, ao cenário macro, e também à priorização da qualidade do nosso portfólio de crédito. Excelente, super claro. Obrigada. Parabéns pelos resultados de novo. A nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Guanais, do BTG Pactual. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Bom dia, Paulo. Bom dia, Laurence. Acho que duas perguntas aqui do meu lado, pessoal. A primeira é se vocês poderiam comentar como é que a gente pode pensar a dinâmica de selling expenses, né, para os próximos tris, até pegando um pouco o gancho do que você comentou, né, Paulo, de um crescimento de venda que ele está bem robusto, né, e eu acho que vocês têm surpreendido positivamente o mercado nesse sentido ao longo dos últimos tris. E aí a segunda pergunta, né, passando para o CA Pay, se a gente deveria esperar alguma mudança nos índices de cobertura da carteira, Laurence, né? Você comentou, né, de um nível estabilizado, né, em relação ao tripassado também, mas dada a perspectiva de crescimento de carteira, né, e como vocês estão vendo o comportamento de NPL também, como é que a gente poderia esperar nível de cobertura? Obrigado. Muito bem, eu vou pegar essa, obrigado, Guanais. A gente tem tido uma boa, no selling, uma boa performance, um bom controle. Acho que a gente tem conseguido, tanto, embora tenhamos uma mobilização, uma força, mas o Estratégia Energia C&A também tem trazido também oportunidades no sentido da otimização da nossa estrutura de despesas também no selling, tá? Então, a gente continua aqui confiante. Eu acho que a nossa meta, e a gente falou sempre desde o início, mesmo com as iniciativas novas que a gente está trazendo, que naturalmente às vezes trazem na frente uma despesa, a gente segue comprometido e muito focado em entregar a diluição de despesas do SG&A total da companhia no ano. Eu acho que desse lado, eu acho que a gente está assim seguro, né, que embora a gente tenha avançado em iniciativas novas, nós também estamos com iniciativas de otimização de estrutura, de revisão de processos e também deixando de fazer algumas coisas importantes. Eu acho que a gente tem também tido maior crescimento, né, nas despesas de marketing, mas já era planejado. Acho que a gente já deixou também esse movimento para o terceiro TRI e também no quarto TRI também, com o lançamento da marca e também não só o lançamento, novo posicionamento da C&A, mas também para aproveitar essa exposição maior da marca para também trazer mais fluxo de clientes para o quarto trimestre, para as datas importantes, principalmente em dezembro. Então, Guanais, eu acho que a gente está bem, tanto você perguntou sobre o selling, mas eu acho que a gente também continua confiante do G&A, da gente conseguir manter essa boa eficiência operacional e alavancagem operacional da companhia, ok? Em relação ao Pay, bem, o resultado da cobertura, a cobertura é um resultado das rolagens. Os nossos modelos, eles nos colocam nessa direção
de estar com as coberturas. Acho que a gente está com coberturas bem robustas e eu não vejo uma mudança, né, nesse patamar. Talvez sim, talvez a cobertura over 90, carteira 360, pode se aproximar dos 100%, mas, de novo, essa é cobertura, ele é um resultado de carteira, de rolagens, da performance da nossa carteira. Super claro, Laurence. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Soares, do Citibank. Por favor, senhor João, pode prosseguir. Estão me ouvindo agora? Bom dia, Paulo. Bom dia, Laurence. Tudo bem? Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, eu queria explorar um pouquinho essas reformas, Paulo. Você está vendo a tua entrevista, você comentando que foram poucas lojas que foram reformadas, né, assim, completamente, mas vocês fizeram várias pequenas reformas, né? Queria entender, assim, como é que tem sido a evolução, né? Como é que vocês têm tracking o auto-performance, né, dessas lojas que passaram já por algum processo de reforma, né, e pensando, né, que ano que vem talvez vocês vão ter, tá bem claro, né, que vocês vão ter uma reforma mais robusta no parque, né, então tentar mensurar aqui a oportunidade dessas reformas. O segundo ponto, eu queria explorar a oportunidade aqui na margem bruta. Acho que quando a gente olha eletrônicos e beleza, foi um driver importante no lucro bruto consolidado de mercadorias, né? E eu queria entender esse mix. Vocês estão falando de desmobilizar o celular, né? Então, onde que a gente está nessa fase agora? E que nível de margem bruta a gente pode imaginar potencial aqui dessa unidade? Obrigado. João, obrigado aí pela tua pergunta, cara. Começando lá pelo pedaço reformas, a gente fez esse ano 3 reformas, a gente já completou 3 reformas, Porto Alegre, Brasília e aqui na loja do Ibirapuera. E essas reformas foram feitas com todo o arsenal que a gente tem nesse momento de conteúdo para cada uma das categorias. Só que o energia, como a gente estava comentando antes, ele também está promovendo várias discussões. Então, por exemplo, a área jeans. A área jeans, a gente fez um entendimento claro aí da jornada dos nossos clientes e reconstruiu a proposta daquela área especificamente. Isso a gente chama de pequena reforma. Então, a gente faz em algumas lojas, vê qual é o resultado disso, a partir do resultado dessas lojas, sempre com a mesma metodologia de tentar entender versus grupo controle, as mesmas condições, com e sem aquele tipo de apresentação ou aquele tipo de experiência. À medida em que a gente vê resultados sólidos e concretos, a gente começa a fazer o rollout disso progressivo, visando garantir a captura daquele upside que a gente viu nos primeiros pilotos, nos primeiros protótipos. Então, isso está acontecendo com diversas categorias e por isso que eu falo que são mais de 100 lojas que, de alguma maneira, já tiveram algum tipo de mudança ou ajuste a partir dessas propostas novas de categoria, ou apresentação, ou tamanho de área, ou layout, o que conecta também com o projeto de dispersão, e que aí é uma outra vertical, que ele, de alguma maneira, ele também traz essa dinâmica de apresentação de categorias, mas também traz várias outras dinâmicas, como tamanho de área, equipe, localização de algumas áreas, como provador, caixa. Então, tudo isso entra nesse pacote. Ou seja, ao final, cara, a gente tem 3 lojas que foram reformadas esse ano, tem 4 sendo reformadas, então nós vamos completar 7 reformas completas nessa temporada e a gente vem, aos poucos, avançando com o rollout de algumas soluções novas que a gente está vendo que estão dando resultado de algumas categorias. Pensando para frente, o ano que vem, um pouco do que também a gente tentou falar, ano que vem a gente está finalizando as nossas discussões de plano junto ao Conselho de Administração, mas a nossa ideia é exatamente conseguir acelerar o movimento de reformas comparado com essas 7 que a gente fez esse ano, mas a ideia é juntar todos esses aprendizados que a gente vem fazendo, de novo, esses aprendizados baseados em metodologias claras, quantitativas, antes e depois, grupo controle, piloto,
tentando trazer isso para um modelo que vai ser esse novo modelo de loja de 2025, em que a gente vai conseguir ter uma velocidade e um número maior de reformas e, obviamente, isso tudo tem uma expectativa de investimento, porém de um impacto concreto no same-store sales e na produtividade geral das nossas lojas, né? Com relação à margem bruta, como você perguntou, a gente falou assim dessa desmobilização, então o celular tem avançado nessa desmobilização. À medida, como eu falei antes, à medida que a gente vai avaliando loja a loja a capacidade de contribuição daquele metro quadrado versus a capacidade de contribuição de outros metros quadrados, por exemplo, beleza, por exemplo, vestuário, a gente vem tomando a decisão de desmobilizar. Então, isso é um processo contínuo que a gente vem analisando e, obviamente, que o avanço da produtividade no beleza, como, por exemplo, a gente falou aqui dos 64% de crescimento nesse trimestre, como, por exemplo, dar esse avanço na venda metro quadrado do vestuário, isso vai contribuindo para essa equação ficar cada vez mais favorável a essas categorias e fazer com que a substituição e a desmobilização seja até mais veloz do que o que a gente tinha inicialmente visualizado. Então, o que a gente olha para o futuro é, de fato, uma empresa de vestuário, né, com também a categoria beleza, com robustez, com força, e uma categoria de eletrônicos, celulares cada vez menor. Então, obviamente que a margem geral de mercadorias da companhia, uma vez que a margem de celulares é menor, vai crescer, a margem geral de mercadoria da CA vai crescer por efeito mix, invariavelmente, de acordo com essa estratégia que a gente vem atuando e executando. Perfeito, perfeito. Dá para imaginar uma margem que se assemelha à margem do vestuário de alguma forma, Paulo? Só para entender assim, a oportunidade. Na minha cabeça meus estudos engenheiros, né? Então, assim, no final, no limite, vai se aproximar cada vez mais do vestuário, porém, temos que lembrar que a categoria beleza, ela tem uma margem menor, né, do que o vestuário. Então, esse mix, eu acho que vai se aproximando cada vez mais do vestuário, porém, respeitando o share e a participação dessa categoria beleza, que opera num nível de margem, eu diria, intermediário entre o vestuário e o eletrônicos. Maravilha, super claro. Obrigado e parabéns aí pelos resultados. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do IBBA. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui rapidinho. A primeira, em relação a essa evolução do same-store sales de vestuário, uma pergunta que eu tenho recebido aqui é como é que foi a dinâmica dentro do trimestre. Se a gente olha os dados setoriais, setembro foi um mês de desaceleração forte. Eu queria só tentar entender se vocês perceberam isso também ao longo do trimestre. E mais importante do que isso, né, quando você fala dessa dinâmica de melhora de produtividade por metro quadrado, se, enfim, você continuou vendo isso em setembro e outubro, qualitativamente falando, se você vê alguma dinâmica muito diferente do que foi a média do terceiro tri. Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda é capital de giro. Quando eu olho aqui supplier financing, ano contra ano a gente teve uma piora, né, tanto de fornecedores como de estoque. Como vocês estão acelerando muito venda na ponta, eu queria entender o quanto disso é aceleração de venda, o quanto disso algum evento eventualmente pontual do TRI, alguma coisa assim. Só queria entender, esse supplier financing, ele volta para a estrutura que era no ano passado? Tem algum ponto aqui de capital de giro, algum comentário que vocês gostariam de fazer? São essas duas. Obrigado, pessoal. Rodrigo, obrigado aí pelas suas perguntas, cara. Com relação ao same-store sales, se você falar assim, a variação dentro do próprio trimestre, eu entendo que a forma como aconteceu para a gente não viu essa desaceleração em setembro, tá? Então, eu acho que a performance, como eu falei, em julho, obviamente, teve um impacto maior por conta da temperatura e da venda dos produtos de inverno, mas setembro foi robusto, foi bem importante para a gente, e a gente entende que todas essas iniciativas que a gente vem trazendo do energia, de alguma maneira também nos ajudam nessa jornada a flutuações macro serem mais diminuídas ou mais absorvidas
por essa evolução que a gente vem fazendo na nossa proposta. Na parte de Supply and Finance, Ok, sim, aqui tem alguns comentários aqui importantes aqui a fazer, né? No DPO, Suppliers Finance, aqui eu acho que principalmente a gente tem esse ano um mix maior de importados, onde a gente tem um prazo de pagamento menor, então esse é um ponto importante. Também o avanço da categoria beleza também tem esse efeito aqui no DPO, né, no dias de fornecedores. Entretanto, a gente tem tido uma evolução boa no dias de contas a receber, no DSO, isso tem mitigado parcialmente esse efeito, também pela a queda, a redução, né, de celulares. Os celulares exigia um prazo de recebimento maior, então a gente tem tido essa mitigação nesse efeito. E de inventário a gente está com uma preparação, acho que terminamos o trimestre mais bem compostos, mais bem preparados, né, para o quarto tri, né, agora desse ano. Então também acho que teve um planejamento comercial também mais robusto para a gente estar mais composto logo no início do tri, do quarto trimestre. Importante aqui que a gente está com um estoque quase 30% mais novo do que o ano passado. Tá? Então, eu acho que esses são os principais pontos aqui do capital de giro. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que a gente continua buscando oportunidades de liberação de capital de giro. Essa é uma importante alavanca de geração de valor da companhia e, embora os low-hanging fruits já tenham sido coletados, mas a gente vê oportunidades aqui ainda de buscar valor e liberação de capital de giro no ano que vem. Show, super claro. Só um follow-up rápido aqui, essa dinâmica macro, né, do setor muito forte e essa combinação eventualmente com o aumento de taxa de juros, isso teoricamente tem um lagging, né, na percepção de atividade, né? Se você sobe a curva de juros, talvez demore um pouco para bater em atividade. Só queria corroborar esse ponto com vocês, se de fato na ponta vocês veem algum impacto de aumento de juros, algum impacto de atividade, ou se a dinâmica continua muito parecida ao que vocês vêm vendo, né, nos últimos trimestres. Alguma mudança relevante, não? Desaceleração, alguma coisa? cara, a gente não consegue ver nada significativo que denote essa mudança de curva, uma mudança de movimento no que diz respeito à desaceleração. Então, para a gente continua na nossa jornada e na nossa evolução. Excelente, super claro. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Eu queria explorar um pouco mais esse ponto da margem bruta, Paulo, como você tinha comentado no começo. Acho que todo trimestre, acho que nos últimos trimestres, vocês têm consistentemente expandido essa margem bruta, principalmente quando a gente olha apenas a partir do vestuário, né? Eu queria entender um pouco mais, quanto mais de espaço talvez vocês enxergam ainda para melhoria dessa métrica. E eu acho que outro ponto aqui, se eu puder também, desculpa, eu não sei se vocês já comentaram isso aqui no call, mas se a gente conseguir quebrar talvez essa performance do same-store sales, talvez por região, se teve alguma região que eu acho que performou melhor, ou se essa performance foi bem homogênea across the board aqui. Obrigado. Alexandre, obrigado aí pela tua pergunta. Voltando lá na margem bruta, cara, assim, como a gente estava falando, acho que a gente já aumentou praticamente 5 pontos percentuais, mais de 5 pontos percentuais nos últimos anos no assunto margem bruta, o que eu acho que é realmente muito, muito significativo, muito relevante. Olhar daqui para frente, a gente entende que ainda tem oportunidades, seja no que diz respeito, número 1, assertividade da coleção, que tem que ser cada vez maior. Essa assertividade é um fator muito determinante na questão da dinâmica da margem bruta.
Segundo, os nossos modelos de precificação, que eles vêm evoluindo, né? A gente vai aprendendo e vai sofisticando eles, vai avançando com eles. Então, esse deveria ser um outro vetor de evolução dessa dinâmica da margem bruta. Terceiro, a capacidade de distribuição do produto certo no lugar certo, que o push and pull nos ajuda nesse sentido, também é mais um vetor que ajuda nessa caminhada. O que é vento contra? Vento contra pode ser uma dinâmica estrutural da indústria em termos de custo ou uma dinâmica estrutural no que diz respeito a um movimento competitivo, de mais agressividade, de promoções, etc. Isso poderia trazer uma história um pouco negativa para essa equação como um todo. Porém, o que a gente está olhando é que da nossa estruturação, do nosso trabalho, a gente vem trabalhando cada vez melhor essa dinâmica de test and learn, expandindo isso, o que é um fator que ajuda bastante na margem bruta. Nosso modelo de precificação vem evoluindo, nós estamos trabalhando nessa dinâmica. Distribuição, sortimento, cada vez mais interessante, cada vez mais assertivo em cada uma das lojas e personalizado. Então, esses três fatores são a evolução, de fato, de competências da companhia e a gente está muito confiante que essa jornada ainda vai continuar. Se a gente já capturou alguns pontos, né, de margem nesses últimos anos, eu acho que a gente estabelece aqui um movimento que talvez não vai ser a mesma velocidade, vão ser bips ao longo dos próximos anos, mas com continuidade, porque não tem porquê a gente não conseguir evoluir nessas competências, porque a gente vem trabalhando e investindo nisso. Então, em tese, deveria ser um movimento contínuo de evolução, aí jamais na casa dos bips, ao invés das centenas que a gente veio fazendo nesses últimos anos. Então, essa é a ideia. Quando você fala na dinâmica de região, performance regional, diferenças entre as performances regionais, cara, depende. A gente tem muita oportunidade, né? A CIA como um todo, quando você olha um raio-x de oportunidades de venda metro quadrado regionais, isso tem direcionado bastante dos nossos esforços, todo o programa de dispersão tem a ver com isso. Então, a gente vem tendo performances fortes em todas as regiões, né? Estamos falando de 2 dígitos em todos os lugares, né? Então, de alguma maneira, essas diferenças, essas nuances podem acontecer não por uma dinâmica só da região ou performance da macroeconômica daquela região, mas principalmente pelas ações que a gente vem fazendo de evolução, de melhoria, de capacitação ali, de uma regionalização melhor de sortimento, da operação naquela região. Então, é difícil de falar se tem alguma região que, a nível macro, vem tendo uma performance muito diferente de outra, né? Então, a princípio, eu não tenho grandes diferenças que sejam explicadas na dinâmica macro de cada região. Perfeito, super útil. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Por favor, senhor Rubem, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado aí pela pergunta. Sei que a gente já estourou no tempo, mas só rapidinho, uma filosófica. Se vocês puderem ajudar a gente a entender melhor o quão relevante é esse rebranding da marca C&A, qual o objetivo mesmo do novo posicionamento, né? Mais chamar atenção para a loja física, me parece pelo slogan, rejuvenescer a marca para comunicar melhor com o público jovem, posicionar a marca com essa referência de moda para permitir um preço talvez mais premium nesse mid-market que vocês atuam. Enfim, queria um pouco de ajuda aqui para entender o quão importante é, o que a gente pode esperar com base nessa mudança. Lembro que vocês falavam muito que esse rebranding que estava no forno era importante, inclusive para a estratégia de upgrade nos formatos de loja. Enfim, que conseguirem ajudar aqui a gente para ter um pouquinho mais de direcionamento objetivo dessa mudança, seria legal. Obrigado. Super. Rubens, legal, ótima pergunta sua, cara. Cara, assim, lembra lá no conceito do CAD e do energia, da nossa estratégia de energia, um dos elementos mais críticos é esse elemento do posicionamento da marca. Porque a gente tinha falado lá o seguinte, a gente quer recuperar o brilho dessa marca. Essa marca é uma marca muito forte, que tem a conexão emocional com o brasileiro e com a brasileira de uma maneira realmente destacada,
E a gente, talvez pelos investimentos mais tímidos que a gente fez durante os últimos anos, talvez tenha perdido um pouco dessa força e dessa capacidade de diálogo consistente com o nosso cliente. Então, a gente entende duas coisas. Primeiro, a gente entende de moda. Segundo, a gente entende da mulher brasileira. Então, quando a gente conecta essas duas dimensões, a gente acha que a gente tem a capacidade cada vez maior de poder trazer os assuntos, as tendências, os produtos, a dinâmica, o comportamento adequado e que desejado pela mulher brasileira. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala então o seguinte, então a gente quer de fato promover alguma coisa em que as pessoas possam encontrar o que elas estão procurando, encontrar a moda que serve a ela, encontrar o produto que ela está procurando dentro da loja física ou da loja online. Então, daí que vem o A Gente Se Encontra na C&A. A Gente Se Encontra tem a ver exatamente com esse conceito de você vai na loja, você encontra o que você está precisando, você está procurando. Você se encontra na hora que você veste, está olhando no espelho e fala, esse look, pô, esse aqui tem muito a ver comigo, me encontrei como pessoa, como minha personalidade ou com o evento que eu quero fazer, que eu quero participar. Então, é essa dinâmica que está por trás do A Gente Se Encontra na C&A e isso foi resultante de várias pesquisas e conversas com a nossa base de cliente atual e com a base de cliente geral no Brasil. Então, esse é o objetivo. A gente entende que isso, na prática, pensando em modelo de negócio e P&L, isso deveria trazer duas coisas, cara. Primeiro, uma assertividade maior das nossas coleções, dos nossos produtos, dar mais conhecimento e mais exposição a essas soluções de moda e de produto que a gente vem fazendo. E terceiro, ao final, se isso tudo acontece, a gente espera, de fato, um fluxo maior nas nossas lojas, tanto na física quanto online, e uma conversão, um nível de conversão também maior, tanto na loja física quanto online, ou seja, o aumento da produtividade de metro quadrado que a gente vem falando bastante e vem buscando nessa jornada. Então, a ideia da marca, a marca é como se fosse o grande guarda-chuva que abraça todas as iniciativas que a gente vem fazendo, de evolução do negócio, de evolução da companhia como um todo, e impulsiona ainda mais esse relacionamento com o cliente através de um diálogo que tem relevância para esse cliente. Essa é a ideia que está por trás e por isso que a gente trouxe essa é a origem real desse slogan, A Gente Se Encontra na C&A. Boa, super ajudou. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo para que faça as considerações finais da companhia. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a presença de todos que estiveram aqui no call, reforçar a confiança do nosso time na execução, na capacidade de entrega de resultados dessa estratégia C&A e que tem, de fato, como grande objetivo de fato, trazer às nossas clientes, para elas, o melhor da moda no mundo, o melhor valor possível dessa moda para cada uma delas, e elas puderem ser o que elas quiserem e desejarem ser. Não podia perder a oportunidade aqui de agradecer o time C&A, que eu sei que está sempre em massa aqui assistindo nossas comunicações, dizer que esse resultado é de vocês. Vamos nessa, tamo junto, vamos para cima. Valeu, gente. Obrigado. A videoconferência da C&A está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.